nossa aula sobre programação motora. Só relembrando, na última aula nós falamos sobre circuito aberto e circuito fechado, demos início à teoria de esquema de Schmidt, falamos dos aspectos invariantes que dão identidade ao programa motor generalizado e aos aspectos variantes, ou os parâmetros do movimento que permitem uma certa flexibilidade a esse padrão de movimento que é formado pelos aspectos invariantes. Basicamente, Schmidt propõe dois tipos de esquema, um esquema de lembrança e um esquema de reconhecimento. O esquema de lembrança seria responsável por buscar o programa motor generalizado apropriado a determinada necessidade, determinada situação, e também adicionar os parâmetros ao programa motor generalizado. Então seria o esquema de lembrança uma área de memória, lembrando que Schmidt não pensou, ou não teve menor interesse em tentar mostrar quais estruturas cerebrais estavam associadas ao esquema de lembrança, mas é uma área de memória, então responsável por pegar o programa motor e adicionar ele os parâmetros para que esse padrão de movimento se adapte às exigências do contexto ou do ambiente. A partir do momento que esse programa motor ele é disparado, você vai ter ação, Esse movimento ele gera algum efeito no ambiente, você vai ter informações esteroceptivas e informações proprioceptivas sendo geradas, de forma que o esquema de reconhecimento teria o papel de fazer uma análise entre aquilo que você desejou, você planejou e aquilo que está ocorrendo. Se houver alguma discrepância, ou seja, a sua meta e aquilo que está acontecendo está um pouco fora, e você tiver tempo disponível, você vai então ter o fechamento desse circuito, esquema de reconhecimento, informando o esquema de lembrança, que é uma discrepância entre aquilo que foi planejado e aquilo que está acontecendo, e que correções, ajustes precisam ser feitos. Então, apesar da teoria chamar teoria de esquema, esquema de ter dois esquemas, esquema de lembrança e esquema de reconhecimento, o conceito mais debatido, mais utilizado, mais investigado é de programa motor generalizado, mas sem a utilização dos conceitos de esquema de lembrança e de esquema de reconhecimento, você não tem como explicar, por exemplo, a organização desse programa, a busca desse programa e a comparação daquilo que foi programado com aquilo que está ocorrendo em termos de informação sensorial, para ver se é necessário ou não fazer algum tipo de ajuste. E nessa lógica que a gente observa que a teoria de esquema de Schmidt ela pode ter um aspecto, ela pode ter o circuito sendo fechado aqui, desde que você tenha tempo suficiente. E como é que a gente fortalece esses esquemas? Como é que o processo de aprendizagem, da melhoria dessa programação, dessa forma como a gente planeja e organiza e executa os nossos movimentos? Você tem 4 tipos de informações que são abstraídas e relacionadas nos esquemas, toda vez que o sujeito executa determinada habilidade. Então você teria inicialmente as condições iniciais, que estariam ali presentes antes do movimento, o que ele analisa? Posição do corpo, como é que está a condição do ambiente, a relação do corpo dele com o ambiente, por exemplo, forma e peso do objeto que ele está manipulando. Depois ele abstrai as informações ligadas à especificação da resposta, então os aspectos que foram inseridos, aqueles parâmetros que foram selecionados, então direção do movimento, grupo muscular que está envolvido, força total e a velocidade que vai ser gerada. Num terceiro tipo de informação que é extraída, essas são as consequências sensoriais, ou seja, aquelas informações produzidas durante o movimento. Então, mesmo que seja um movimento muito rápido, no qual vai ter que ser executado em circuito aberto, de qualquer forma, essas informações que são concomitantes ao movimento, à medida que o sujeito está movimentando, informação aferente está chegando, ele tem que não seja para aquele momento para fazer correção, mas isso vai ficar armazenado para as futuras tentativas. E resultado da resposta, que é o acerto ou não do sujeito, qual que foi feito de daquele planejamento, de toda aquela ação no ambiente. Então ele consegue abstrair essas informações. Então a ideia de esquemas aí não seria no sentido de que eu tenho um acúmulo cada vez maior de informações e eu teria que usá-las da mesma forma como eu as adquiri.
mas sim eu tenho possibilidade de recombiná-las e criar condições completamente novas. Então, se a gente pensar em termos de movimento, e em todas as variáveis que estão envolvidas no movimento, a probabilidade de você ter um movimento idêntico ao outro é muito pequena. E mesmo assim, nós somos capazes de executar movimentos com precisão. Então, qual seria uma explicação para isso? Essa ideia desse fortalecimento de esquemas, que apesar de você não ter vivenciado exatamente aquela situação, existem, né, experiências passadas que recombinadas permitem você produzir ações com qualidade em uma situação que é nova, mas que também tem algum tipo de elemento, de característica que você já vivenciou. É interessante a gente pensar nessa melhoria da capacidade de combinar, né, essas informações que são abstraídas, porque esquemas de lembrança e reconhecimento mais fortes permitem a gente organizar e planejar e perceber melhor os nossos movimentos. Então, essa questão do fortalecimento dos esquemas traz um aspecto importante que é proposto em relação à possibilidade de utilização dessas ideias da teoria do esquema na prática, que é a variabilidade da prática. Se nós compararmos, por exemplo, o sujeito que pratica de forma constante, ou seja, você só tem uma habilidade para aprender, no qual as características paramétricas de força total, tempo total, elas não variam em termos de meta que você propõe para o sujeito. Então você teria a prática variada, no qual você teria pequenas variações de uma determinada habilidade, no qual esses parâmetros, força total, tempo total, membros, efetores que estão sendo utilizados, iriam variar entre as tentativas. Então você teria, pensando aqui em termos de possibilidade da dimensão, né, de determinados parâmetros, na prática constante que nós temos aqui é uma possibilidade de produção de valores de parâmetros muito próximos. Então, se o sujeito fez um pouquinho mais de força, na próxima tentativa ele diminui um pouco. Se ele jogou um pouco mais para a direita, ou um arremesso, na próxima ele ajusta um pouco e traz um pouco mais para a esquerda. E essas variações elas estão numa dimensão muito próxima. No caso da prática variada, o que a gente vê é que a produção de parâmetros, né, ela fica muito mais aberta, porque a cada nova tentativa ele faz variações da força total, tempo total, e ele tem uma maior riqueza, então, de produção de parâmetros, fortalecendo dessa forma mais os esquemas dele, porque se ele for para uma nova situação, que é o que a gente encontra, acabamos de falar, de que a cada nova tentativa a probabilidade do ambiente estar exatamente igual é pequeno, a capacidade do sujeito de recombinar essas experiências passadas para produzir uma nova dimensão, uma posição como essa aqui, que não foi vivenciada, a transferência dele seria melhor do que no caso do sujeito que teve prática constante. Então, essa variabilidade da prática em termos de parâmetros que a gente gera tentativa a tentativa, fortaleceria nessa lógica da teoria de esquema, né, a nossa aprendizagem. A prática variada, então, proporciona maior riqueza de experiências e, consequentemente, maior aprendizagem. Quando você tem alguém chutando só da posição A, os parâmetros de força, direção, amplitude, são sempre o mesmo. Mas quando você tem alguém trabalhando na posição A, na posição B, na posição C, na posição B, e assim sucessivamente, o que nós temos é uma riqueza muito maior desses parâmetros. Quando ele for para uma posição nova, a posição D, por exemplo, que foi aquela que ele não praticou, não tinha vivenciado, o sujeito que variou mais, ele teria maior capacidade de reorganizar todos esses parâmetros e, então, ter uma melhor transferência. Mas só para refletir, né, não há intenção por parte da teoria de esquema fazer associações entre essas funções com estruturas cerebrais, mas é possível fazer uma relação desses modelos mais abstratos que a gente vê nessas teorias com determinados substratos neurais, determinadas estruturas cerebrais. Então nós já vimos, já estudamos nas aulas de sensação e percepção que essa parte posterior ela tem um papel importante, né, no processamento das informações sensoriais, gerando percepção para a gente. Um exemplo é uma área de integração importante, que é o córtex parietal posterior. E aqui, a partir desse sulco central, nós temos todo o lobo frontal, que teria um papel importante, né, na organização das nossas ações. Nós teríamos áreas mais terciárias,
como o córtex pré-frontal, áreas secundárias, como a área motora suplementar e o córtex pré-motor, e a área primária, no caso do córtex motor ou córtex motor primário. Nós temos funções específicas que seriam seguindo um fluxo de uma forma bem simples, né, de se explicar. Você teria o córtex pré-frontal envolvido aí no planejamento de nossas ações, seria aquela questão mais macroscópica do planejamento de nossas ações, quais metas que nós devemos atingir, né? Isso ainda não tem nenhuma especificação motora nesse planejamento. Na sequência, nós teríamos as áreas secundárias, a área motora suplementar e o córtex pré-motor, então organizando a sequência desses movimentos, a partir do que foi planejado, né, pelo córtex pré-frontal, lá no córtex pré-frontal. E, na sequência, você teria o córtex motor primário, produzindo elementos específicos, que seria a questão da força que vai ser aplicada, da direção que vai ser aplicada, relação do força e tempo. Então, seriam os elementos mais específicos do movimento. Basicamente, você teria um fluxo aqui das áreas terciárias para as áreas primárias, né? É possível fazer associação entre essas funções e essas áreas com as ideias de teoria de esquema? Olha, não existe na literatura nenhum tipo de associação. Essa é uma ideia nossa, é uma forma da gente exercitar, um bom exercício para a gente pensar em juntar e agrupar conhecimentos que aparentemente estão, né, desconexos, mas na verdade eles têm muita relação. Se a gente pensar no esquema de lembrança, que é aquela área importante que planeja, define o que nós vamos fazer, busca esse programa motor generalizado e adiciona a ele os parâmetros, nós poderíamos pensar que o córtex pré-frontal, o córtex pré-motor e a área motora suplementar, mais o córtex motor primário, seriam áreas importantes para o esquema de lembrança. Você planeja, você busca aquela sequência que estaria associada ao programa motor, o padrão de movimento, e depois você ia inserir, né, os elementos específicos, força, direção, e você teria então, junto essas três estruturas, ou essas áreas terciárias, secundárias e primárias, juntas, trabalhando na noção aí do que seria, fazendo uma associação que seria esquema de lembrança de Schmidt. E no caso do lobo parietal, seria uma área interessante para a gente pensar no esquema de reconhecimento, já que a partir, boa parte dessas, a saída do output motor vem do córtex motor primário, nós teríamos esses comandos, todo esse planejamento, né, gerando os níveis abaixo e lá nos efetores a ação muscular. A partir do movimento, informações retornam, né, lá naquela ideia de sensação que nós tivemos, passando pelo tálamo, sendo processado em áreas específicas, né, áreas visuais, áreas mais táteis e áreas proprioceptivas, áreas auditivas, e depois sendo integradas no córtex parietal posterior. Então, o lobo parietal seria uma área interessante para a gente pensar nessa ideia de reconhecimento. Você planejou, deu início ao movimento, você tem uma estrutura importante para ver, para perceber como é que está aquele movimento, né, e informar novamente aqui essas áreas, a área pré-frontal, se aquilo que está ocorrendo está adequado com o que for planejado. Obviamente, isso é só um exercício, tá? Isso não encontra na literatura. Mas é um exercício interessante. A gente consegue ver associações entre ideias bem abstratas de teoria de esquema com esses achados neurobiológicos. Nós temos evidências bem claras das funções dessas áreas motoras. Para a próxima aula também nós veremos as visões modernas sobre programação motora, que são os modelos internos. É um conteúdo que não é pedido em prova, mas de qualquer forma, acho que em breve nós vamos encontrar esse tipo de tema nos livros textos e você já vai ter tido um contato com esse tipo de conteúdo. Nós não teremos para a próxima aula nenhuma atividade para os grupos, né, no início da aula. Então aguardo vocês na aula presencial. Tchau.